Então, já definidas as grandezas angulares, vamos relacionar essas grandezas angulares com as lineares. Então, vou só desenhar para vocês o círculo de novo do movimento circular uniforme, que é assim. Se a partícula está aqui, a aceleração está apontando para o centro, é uma aceleração centrípeta, certo? E a velocidade, se a partícula está andando no sentido anti-horário, a velocidade aponta para cá, nesse momento. Se você pega esse outro momento aqui, a aceleração é a mesma, tem o mesmo módulo, só que aponta para o centro assim. E a velocidade tem o mesmo módulo, mas ela é tangente aqui, a curva, e aponta para cá. Nesse outro ponto é a mesma coisa. A aceleração aponta para cá. Velocidade tangencial a curva e aponta para cá. Então, no movimento circular uniforme, a velocidade é uma velocidade tangencial apenas e a aceleração é uma aceleração centrípeta. Eu estou chamando de R porque ela vai na direção do raio, ok? Então, a velocidade, vamos calcular o módulo dessa velocidade tangencial. Velocidade, definição é variação da posição pelo tempo. Se vocês lembrarem, ds é d θ r. Então, isso daqui é r dθ dt. E o dθ dt é o nosso ômega. Então, v é r ômega. Confira as unidades. V, metros por segundo, por exemplo, R, metros. Ômega, radiano por segundo, mas radiano não é uma unidade de verdade, então é por segundo. Metro por segundo, metro por segundo. Daí a gente pode relacionar a velocidade com o período. Se vocês lembram, a gente tinha essa equação que relacionava a velocidade angular com o período. Então, se a gente substituir aqui a velocidade angular por isso, a gente fica com V é igual a R, multiplica 2π dividido por T. Então, a gente pode isolar o T. Então, o período é 2πr dividido por V. Então, é outra equação muito útil a ser usada. Outra equação útil é a equação, então, isso daqui já foi, é a equação para aceleração centrípeta. Essa equação, vou escrever duas equações para vocês. Uma delas é assim, vt ao quadrado dividido por r, e eu já vou demonstrar de onde ela vem, ok? Mas dessa equação a gente pode tirar uma equação que relaciona a aceleração centrípeta com ômega. Então, se eu substituir o vt aqui, esse daqui é o vt, né? A gente fica com AR é igual a R ao quadrado, ômega ao quadrado, dividido por R. Então, um R aqui corta com outro R aqui. Então, AR é R ômega ao quadrado. Então, a gente já viu como que é a aceleração centrípeta. Isso daqui eu tirei da cachola. Eu vou mostrar para vocês de onde eu tirei. Vamos desenhar alguns círculos aqui. Vou precisar de vários círculos. Aqui tem os 3 círculos desenhados. Lembrem que o objetivo é chegar nessa equação aqui. Então, aqui eu vou desenhar várias coisas que são úteis pra gente. Talvez não precise dos 3, mas eu marquei a mesma posição da partícula ali nos 3 casos. Então, aqui eu vou desenhar o vetor posição R.
esse vetor posição R eu posso dividir em duas componentes, componente x e a componente y, então aqui é R, que é só o tamanho da componente, ok? Aqui é θ. Vamos desenhar também a velocidade aqui é tangencial à curva, então, sim, velocidade. Então, essa velocidade aqui é tangencial a essa curva, quer dizer que isso daqui é um ângulo reto, ok? Esse ângulo é θ, esse ângulo é o complemento de θ, quer dizer que esse ângulo também é θ. Então, vou desenhar aqui o V com as suas componentes. V, componente Y, componente X. X. Esse ângulo é θ, quer dizer que esse ângulo também é θ. Esse ângulo aqui é θ, ok? Isso daqui eu vou deixar para desenhar a aceleração. Vamos desenhar a aceleração já. Aqui é a aceleração, aqui é a componente AX, aqui é a componente AY, e esse ângulo aqui é um ângulo φ, que eu vou mostrar que é θ, que é a aceleração. Se esse ângulo é θ, quer dizer que a aceleração é centrípeta. É esse ângulo θ aqui, e ela aponta para o centro, ok? Para a origem. Então, com esses desenhos aqui, vamos usar primeiro esse desenho aqui. Antes de tudo, escrever velocidade como Vx i mais Vyj, certo? Na verdade, eu estou usando esse desenho primeiro. E isso é Vx. Vx é essa componente aqui, que é o cateto oposto, então é o seno θ. E o Vy é o cosseno θ, que é o cateto adjacente, ok? Então, se a gente tem isso aqui, eu posso escrever agora o seno de θ e o cosseno de θ em função de x, y e r. Então, olhando para aquele retângulo ali, eu escrevo assim, V seno θ. Então, seno de θ, cateto oposto, y, sobre hipotenusa, r. Mais V cosseno θ, x, sobre r, j. Estão vendo que estão invertidos aqui porque o triângulo do V é invertido em relação ao triângulo da posição, ok? Você tem aqui a posição assim, θ, r, y, x, e a velocidade assim. Θ, Vy, o x e o v. Então, o y está no i e o x está no j. Ok. Agora, a gente tem isso daqui e a gente sabe que a aceleração é a derivada da velocidade com o tempo. Ok? Então, tem que derivar esse primeiro termo, multiplicar por i, derivar o segundo termo, multiplicar por j. Então, é ddt disso daqui tudo. Quais dessas coisas variam? Velocidade, o módulo da velocidade é constante no movimento circular uniforme. O raio é constante, porque é um movimento circular uniforme, certo? Circular significa que o R é sempre o mesmo, uniforme significa que a velocidade, o módulo da velocidade é o mesmo, porque a velocidade angular é sempre a mesma. O objeto varre ângulos iguais em tempos iguais. Então, quer dizer que a única coisa que varia aqui é o y, que é a posição y da partícula. Então, isso é uma constante, isso é uma constante, então a gente pode tirar isso daqui da derivada e a única coisa que precisa ser derivada é o y.
Aqui é a mesma coisa, a única coisa que precisa ser derivada é o x. O que é dy dt? É o vy. Quanto que é vy? V cosseno θ. Então, v sobre r, vy, vamos escrever o vy aqui. E aqui vamos escrever o vx. E agora a gente substitui vy por v cosseno θ, v cosseno θ, e o vx por v seno θ. Desculpem, uma coisa que eu não me atentei aqui é os sinais, né? Eu tenho que me atentar aos sinais. Esse v seno θ i aqui é negativo, porque a componente x é negativa. Então, aqui também é negativo. Aqui e aqui. E claro, falta mais um negativo, que é aqui, porque esse vx é menos v seno θ, ok? Então, tanto aqui quanto aqui ficam negativos. Então, vamos simplificar aqui, a gente fica com menos v ao quadrado r cosseno θ em i, mais menos v ao quadrado r seno θ em j. Ok, tem essa expressão aqui, não é uma expressão muito bonita, mas vamos ver agora quanto que vale o módulo de A. O módulo de A é a componente de A, é o ax ao quadrado, mais o ay ao quadrado, raiz quadrada disso, então é essa componente ao quadrado, v ao quadrado r cosseno de θ, tudo isso ao quadrado, mais v ao quadrado r seno de θ, tudo isso ao quadrado. Então, isso daqui está ao quadrado e tem a raiz quadrada nos dois termos, então eu posso tirar da raiz quadrada, assim, e eu fico com raiz quadrada de cosseno de θ mais raiz quadrada de seno de θ. E isso, por sorte, é 1. Então, a gente fica com v ao quadrado sobre r. A é v ao quadrado sobre r. E, tcharam! Era isso que eu tinha mostrado para vocês, ok? Muito bem. Então, agora a gente já mostrou que a aceleração vale isso, a aceleração centrípeta vale isso. A única coisa que falta mostrar é que esse ângulo φ é igual ao ângulo θ. Então, a gente sabe que, ó, para a gente calcular a tangente desse ângulo φ, a gente faz tangente desse ângulo, é cateto oposto, a y, dividido por cateto adjacente, a x, a y, a x. Essas duas coisas cortam, então você fica com seno de θ por cosseno de θ, então tangente de θ. Então, o ângulo aqui, esse ângulo φ aqui é igual ao ângulo θ, significa que o A sempre aponta aqui para o centro. E mais, estão vendo? Tem dois sinais negativos. O A aqui, o AX está apontando para cá, o AY para cá, quer dizer que o A está apontando sempre no sentido oposto ao do R. O R aponta para a partícula e o A aponta da partícula para o centro.